Olá, olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Aqui é o professor Nelson França e é com um grande orgulho que eu venho te apresentar a primeira jornada da aprovação. Deixa eu te explicar rapidamente o que é a primeira jornada da aprovação. No ano passado, 2015, eu fiz a Semana da Aprovação. A Semana da Aprovação era uma forma de olhar para concurso público de uma maneira diferente. Mostrar que concurso público não é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Que existem técnicas, existem hábitos, existem um mundo ao seu redor que pode militar a seu favor ou pode atrapalhar os seus estudos. E a Semana da Aprovação, essa que aconteceu no ano passado, ela foi um tremendo sucesso. As pessoas gostaram tanto e pediram tanto que eu tive que transformar a Semana da Aprovação numa quinzena, a Quinzena da Aprovação. Pois bem, dessa vez, devido à grande quantidade de pessoas que foram tocadas e até mesmo transformadas por esse evento, eu resolvi, um ano depois, agora em 2016, fazer a primeira jornada da aprovação. A primeira jornada ela é mais completa. Ela vai pegar as entrevistas, nós vamos ter entrevistas, nós vamos ter encontros ao vivo para responder questões, nós vamos entrevistar pessoas remotamente, via Skype ou presencialmente. E são sempre pessoas que, às vezes, talvez, você não ache que tem uma relação direta, mas preste atenção na entrevista que você vai ver que tudo pode influenciar positiva ou negativamente na sua aprovação. Eu começo essa semana com um coaching para concurso, um coaching específico para concurso. Ele é servidor público já, concursado, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, ganha uma bolada trabalhando bem pouquinho, mas com uma veia empreendedora, ele acabou entrando no mercado de concurso público, mais especificamente OAB, OAB primeira fase e OAB segunda fase. Eu vou te apresentar agora o coaching Joás Cruz. Joás Cruz, eu vou deixar ele falar um pouco sobre ele, obviamente, mas Joás ele tem muito a falar e eu quero que você anote as sacadas que eles vão te dar, porque é muito provável que elas consigam transformar a tua vida, certo? Senta aí, relaxa na tua poltrona e aproveite a primeira semana da aprovação. Tchau, tchau. Olá, olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, aqui é o professor Nelson França. Seja muito bem-vindo à primeira jornada da aprovação. Eu vou começar a jornada da aprovação com uma entrevista especial. Vou começar com o pé direito, vou começar com os dois pés na porta. Vou começar com um coaching preparador para concurso público e OAB. Eu vou começar com ninguém menos que Joás Pessoa da Cruz. A trajetória desse cara, eu vou tentar arrancar o máximo para você perceber isso. A trajetória dele é fantástica. Formado em Direito, fez concurso público, aprovado em concurso público e hoje ensina as pessoas a serem aprovadas em concurso público e primeira fase do OAB, que não deixa de ser um concurso público também. Mas o mais bacana são as estratégias que você pode usar com base nessa entrevista para a sua aprovação também. Antes, eu vou deixar que ele se apresente, tá? Joás, muito obrigado pela sua generosidade, obrigado por ter aceito o convite e vir aqui mostrar para minha audiência um pouco de quem é você e de como você fez para alcançar tanto sucesso em tão pouco tempo, Joás é um bebê, saiu da faculdade e já foi aprovado num grande cargo público, diga-se passagem. Joás, se apresenta aí um pouquinho, por favor, para a minha audiência. Mostra o teu currículo e gera autoridade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite aqui, Nelson. É muito interessante. Eu gosto disso. Eu gosto de ajudar pessoas. E para você que quer ser aprovado no concurso público, eu quero te dizer que 2016 pode ser o seu ano. Pode ser tranquilamente. Desde que você evite erros que a maioria das pessoas comete e que você aplique as estratégias que outras pessoas que já passaram em concursos públicos fizeram. E quando o Nelson fez esse convite, eu queria compartilhar, eu vim para compartilhar com você quais foram os meus erros. É engraçado as pessoas quando vêm assim, fulano passou em tal concurso. E algumas dessas pessoas que passam, às vezes simplesmente dizem, não, eu só passei em concurso. Mas esquece muitas vezes de dizer em quantos não passou, quantas vezes quebrou a cara, quais foram os erros que cometeu durante essa jornada. Então, quando o Nelson me fez esse convite, eu fiz questão de não só falar para você alguma estratégia ou alguma dica que você possa aplicar imediatamente, que vai te ajudar. Mas também falar para você os erros que eu cometi, a forma tradicional que eu estudava e que não me levou a resultado nenhum. Depois de muito tempo de tentativa e erro,
que eu vim ter esse estalo e fazer algo diferente. E é isso que eu vim falar aqui para você hoje. E de fato, eu vejo muito em sala de aula. Existem modelos de estudos. Eu vou simplificar aqui, e só para a gente usar a mesma linguagem, só para ficar mais didático, né? Existe um modelo velho, um modelo antigo de estudos, que basicamente é sentar a bunda na cadeira e começar a ler, mas as informações vão se perdendo. Né? As informações vão se perdendo e você, na hora da prova, não vai lembrar dos detalhes. E existe um modelo que, simplificando, eu vou chamar de modelo novo. Né? Um modelo com técnica. É estudar de forma orientada, estudar conhecendo o inimigo. E muita gente pensa que o inimigo é o concorrente, mas o inimigo é a banca examinadora, é ela que vai te derrubar, ela que vai tentar sempre te derrubar. E por isso eu fiz questão de começar a primeira jornada da aprovação com Joás, porque ele é uma dessas pessoas que conseguiu aplicar o modelo novo com sucesso. Joás, hoje você é concursado, não é isso? Não. Quanto tempo de estudo, quantos concursos e qual é o cargo que você ocupa hoje? Tá. Eu vou contar resumidamente, né, como é que foi essa minha história dentro desse modelo. Eu vivi os dois modelos, o modelo velho e o modelo novo. Isso. Hoje eu atuo no cargo de consultor legislativo, só que antes disso eu já perdi as contas até, na verdade, de quantos concursos eu fiz antes. Eu perdi as contas, literalmente eu perdi as contas. E no início era engraçado que eu simplesmente fazia concurso por fazer. Eu era um aluno mediano na faculdade, eu meio que empurrava com a barriga. Algumas vezes, é verdade, tirava uma nota legal, mas de uma forma geral eu achava que não, tá tranquilo, eu ia lá levando com a barriga. E quando eu terminei a faculdade, foi que veio essa pressão. Eu cheguei a hora de dizer, pô, agora eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que passar. Até então, na faculdade, eu fiz administração e direito. Até então, na faculdade, eu simplesmente fazia concurso assim. Apareceu um concurso tal, aí eu ia lá, me inscrevia, na esperança de que, por alguma combinação de sorte, sei lá o que, eu fosse passar. E aí eu me inscrevia, até estudava. Eu achava que era simplesmente estudar muitas horas. Eu estudava várias horas e quando chegava lá na hora da prova, não passava. Outras vezes eu enrolava, eu procrastinava, aí eu marcava para estudar, sei lá, no sábado, 8 horas da manhã. Aí quando dava 8 horas da manhã, parecia que automaticamente aparecia uma coisa mais interessante para fazer. Batia fome, ia tomar banho, até já tinha tomado banho, inventava outro banho. Qualquer coisa era mais interessante. Até uma mosca que passasse dentro do quarto era mais interessante do que o estudo. Ou seja, meu cérebro ele tava totalmente desfocado. Eu dizia que queria, e hoje que está mais claro para mim, eu apenas desejava passar no carro público, eu não queria. Por exemplo, essa diferença é clara. Por exemplo, eu posso desejar ter um corpo sarado, mas se eu, em vez de fazer exercício físico, eu for tomar chopp e comer batata frita, eu não vou conseguir isso, né? Agora, o desejo existe. Eu gostaria de ter um corpo sarado, mas se eu não faço exercício físico, não vai rolar. Agora, quando eu me comprometo, aí foi desses erros, foi dessa tentativa e erro, eu fazia de um jeito, não dava. Depois eu costumo dizer, hoje eu digo que eu era financiador das bancas examinadoras. De certa forma, eu contribuía para sustentar aquela estrutura. E aí eu pagava a inscrição, eu pagava de novo, e eu achava que não. Eu achava que aquilo era persistência, mas na verdade aquilo era teimosia. E sabe por quê, Nelson? Porque teimosia, por que teimosia? Teimosia porque eu apenas fazia novamente, mas da mesma forma. E Einstein fala isso, né? Que foi uma frase atribuída a Einstein, não sei se realmente foi de Einstein, que você querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa é a maior prova de insanidade. Então eu era completamente insano nesse aspecto. Muito legal, muito legal. E qual foi o momento da virada? Assim, você estava no modelo antigo, né? Que a gente está estipulando aqui, conversando aqui, convencionando aqui. O modelo antigo, então, eu desejo muito, eu costumo dizer que na minha época concurseira eu rezava muito, eu sou um homem de fé, então eu dizia, meu Deus, e pedia muito, mas tem sempre alguém rezando mais do que você, viu? E o pior, rezando mais e estudando mais também, né? Que é isso que conta. Aí, e obviamente que eu estava nesse modelo antigo também. Estudava muito, sei lá, 10 horas por dia, na minha época de recém-formado, desempregado, liso, não tinha dinheiro para balada, então eu ficava em casa estudando. Mas estudando de forma errada. E também fui reprovado numa porrada de concursos públicos antes de ser aprovado no primeiro. Mas qual foi o momento da virada? Assim, o que foi que você
fez você ir para esse modelo novo? O que seria esse modelo novo? Quais seriam os passos, né? Não é os passos, não. Qual é a diferença entre o modelo antigo que você estava fazendo, só desejando, mas sem querer, e o que realmente trouxe resultado para você? Tá. O momento da virada, né, foi quando eu cheguei tipo assim, disse, pô, eu já estava vendo alguns amigos meus passando em alguns concursos e eu não. E eu me projetei lá na frente, eu disse, se continuar da mesma forma que tá, daqui a 5 anos eu vou ver meus amigos aí bem de vida e eu vou continuar na mesma. Foi nesse momento e também eu tinha a pressão financeira. Eu não tinha grana para, por exemplo, fazer alguma coisa que eu queria, não tinha. Então, às vezes, a pessoa me chamava e eu inventava uma desculpa porque não podia. E eu não ia ficar dependendo de uma pessoa para sair. Então, essa é a combinação desses fatores. A minha autocobrança, de olhar, me ver lá na frente, encontrando com um amigo meu, e aí, tá fazendo o que da vida? E eu ficar só dizendo que, me enganando, dizendo, não, eu estou estudando para concurso. Eu tinha muito assim, às vezes me enganava, eu estou estudando para concurso. Era o meu álibi para dizer que eu não estava parado. Mas no fundo, no dia da prova, não tinha enganação. Eu sabia que eu não tinha estudado o suficiente, eu sabia que não tinha me preparado, eu sabia que não tinha me dedicado. Às vezes até tinha me dedicado. E é importante eu dizer isso, porque tem muita gente dedicada que não passa. Tem muita gente dedicada. Tem muita gente que dedica várias e várias horas estudando, estuda 6, estuda 8, estuda 10. São pessoas dedicadas, são pessoas esforçadas, mas não passam. Por que não passam? Não é porque tá faltando hora, não. Não é aumentando a quantidade de horas que vai passar, não. Foi quando eu comecei a perceber isso, que não era a quantidade necessariamente de horas, era e sim a qualidade, o rendimento, como é que eu estava aprendendo efetivamente aquilo que eu tinha estudado. Então, aí nesse meio tempo, eu até me inscrevi em cursinhos famosos da cidade, fiz lá, entendi o que o professor falava naquele momento, mas quando eu saía do curso e passava uma semana, pouco tempo depois, eu já não lembrava exatamente daquilo que eu tinha estudado. Eu já não lembrava aquilo que o professor falou, que estava tão claro para mim naquele primeiro momento, naquele primeiro contato, mas depois parecia que sumia do meu cérebro. Sumia do meu cérebro. E aí eu fui pesquisar, eu sempre tive esses contatos com, por exemplo, William Douglas, Alex Meirelles, com essa questão de estratégia de estudo. Só que eu nunca dei bola para isso. Eu achava assim, eu vou perder meu tempo estudando, lendo como se organizar, como planejar, você tem que estar com um emocional legal. Eu até fazia sentido para mim, mas eu achava muito baboseira. Eu achava que eu estaria perdendo tempo se eu pegasse uma parte do meu dia e lesse aquilo ali, do que se eu estivesse estudando a matéria propriamente dita. Que é a matéria que cai de fato na prova, né? Mas você não pode fazer de qualquer forma. Exato. Só que aí o que foi que aconteceu? Quando eu cheguei aí nesse meio que no fundo do poço mesmo, que foi esse momento da virada, aí eu disse, pior que tá, não pode ficar, né? Porque o não eu já tenho. Reprovado, eu tô reprovando direto. Às vezes aí eu até saí uma aprovaçãozinha, mas aquela aprovação no rabo da fila, que não ia ser chamado nunca, nem 2080 eu ia ser chamado. Aí eu comecei a pensar, disse, não, eu vou dar uma chance para esses caras, vou estudar, porque se não melhorar, não vai piorar. Aí eu dei um crédito a essa parte de estratégias de estudo, de como se preparar, de como trabalhar sua mente. E aí, quando eu comecei a aplicar isso, é claro que não foi da noite para o dia. Aprendi isso, aí comecei a testar, aí começou a dar errado, aí eu tive que fazer alguns ajustes, ajustei aqui, ajustei ali. E depois de um tempo, eu consegui pegar o melhor desses caras, porque tem muita gente que acha que tem que seguir a risca fulano de tal. Não existe isso. Não existe você ter que seguir a risca pessoa A ou pessoa B. Você tem que pegar o melhor daquelas pessoas que comprovadamente têm resultado e fazer, a partir daí, um mix que dê certo para você. E foi o que eu fiz. Eu peguei o melhor de William Douglas, peguei o melhor de Alex Meirelles, peguei o melhor desses caras e vi outras pessoas também que estavam sendo aprovadas em concursos de ponta e fiz um modelo meu. Mas aí onde está? A ideia da jornada da aprovação o aluno assistir, o concurseiro assistir o vídeo e dizer assim, poxa, caramba, faz sentido, vou fazer o mesmo. Então, eu vou sugar você aqui, seu conhecimento, vou aproveitar a oportunidade para dizer, tá, mas e quais são essas estratégias? E você acabou de deixar muito claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, você vai fazer, cada um vai fazer o seu próprio modelo, mas por onde ele pode começar? Já entendemos que há uma diferença de estudos que faz
toda a diferença no resultado. Há uma forma diferente de estudar. Mas que forma seria essa? Com estratégias? Quais estratégias? Ótimo. Me permita ser bem incisivo aqui e explorar você ao máximo. É o seguinte, o primeiro passo, eu acredito que o primeiro passo de qualquer objetivo que você tenha é você saber o seu porquê. Por que você quer fazer concurso público? Eu sei, a resposta mais comum, e que não tem nada errado nisso, estabilidade financeira e assim, um bom cargo, não tem nada errado nisso. Mas e o que mais? Por que você está fazendo? O que é que vai mudar na tua vida? Esse o grande porquê. Tem uma frase que diz assim, quando você tem um grande porquê, o como ele se desenvolve naturalmente. Então, você primeiro identifica por que você está fazendo esse concurso. O que é que vai te proporcionar? Algumas pessoas dizem, o concurso vai me dar uma situação que vai me permitir, sei lá, casar, vai me permitir ter um filho, viajar. Aí você tem que identificar, o meu porquê é isso. E depois que você identifica esse porquê, que esse que vai ser a mola propulsora, é esse porquê que vai, por exemplo, fazer com que você acorde num domingo de manhã, chuvoso, quando a cama está lhe abraçando, é esse porquê que vai fazer você levantar. É esse mesmo porquê que vai fazer você saber dizer não a uma pessoa que peça um favor no momento que você deveria estar estudando, ou saber dizer não quando alguém te chamar para uma festa. E eu passei por isso. Eu tive um casamento de um grande amigo meu, que é juiz na Paraíba. Aqui, sabe aquele casamento que vai todos os seus amigos, todo mundo vai. E esse casamento ele ia ser no sábado. Apareceu uma prova para mim no domingo, de manhã. E aí eu tive que fazer uma escolha. Não foi uma escolha fácil, mas eu disse não. Eu tive que dizer não naquele momento. Eu até, antes de dizer esse não, eu pensei muito. Eu acho que eu vou dar só uma passadinha. Aí depois eu fiquei pensando, se eu der uma passadinha, eu não vou dar só uma passadinha, eu vou terminar ficando. E aí já era, né? Aí decidi dizer não. Aí disse não, expliquei que era um motivo obviamente plausível, justificável. Ele entendeu e não fui. E deu certo, fui aprovado. Mas poderia não ter dado. E estava tudo certo. Eu ia ter que fazer de novo, mas naquele momento eu soube dizer não. Então você ter o seu grande porquê vai te fazer saber lidar com essas situações. O concurso público é um objetivo que ele envolve vários aspectos da sua vida. Eu gosto de fazer uma analogia como se nós fôssemos malabaristas. Em um prato está o concurso público, você tá uma bola daquela que você vai jogando é o concurso público, é o seu objetivo. Outra bola daquela é a família, outra bola é o seu trabalho. E ali você tem que conciliar, você não pode deixar nenhuma daquelas bolas cair. Você tem que ir levando aquilo paralelamente. E o principal ponto é você se organizar. Então, depois que você definir, o primeiro passo é você ter o porquê. E o segundo passo agora você vai para a parte prática. Você tem que saber o que é que você quer. E eu sei que isso parece bem desafiante, e realmente é. Você saber qual concurso que você quer. Mas você pode fazer o contrário também. Você pode começar sabendo o que você não quer. Você começa excluindo. Eu não quero, isso aqui não tem nada a ver comigo. Legal. Eu nunca pegaria numa arma, então polícia, isso aqui. Então você vai fazendo a sua peneira, vai tirando. A partir do momento que você exclui aquilo que você não quer, você vai ficar com algumas poucas possibilidades. E daquelas possibilidades você diz, não, isso aqui tem mais na minha cara. Porque, e tem gente que se motiva, e que eu já fiz isso, a motivação de escolha do cargo unicamente pelo salário. O que é um erro. Se você pensar que você vai entrar num concurso público e que vai passar ali algum tempo, algumas pessoas vão até passar a vida toda ali, e você imagina você chegar num lugar que você não tem nada a ver com você, que você não gosta. Eu já ouvi casos de pessoas que escolheram, por exemplo, o cargo de oficial de justiça, e quando começou, viu que não tinha nada a ver. Então essa pessoa passou, imagina quanto tempo essa pessoa passou estudando, quanto dinheiro ela investiu em materiais, para chegar lá na hora e fazer uma diligência e ver que não tem nada a ver com ela. De repente essa pessoa poderia ter feito um cargo de analista judiciário, ficar interno. Ela não tinha esse lado de mais externo, de mais de campo. Então você tem que saber uma escolha, um passo decisivo. É como se a gente estivesse escolhendo a faculdade, né? Você vai escolher um cargo que você vai passar ali muito tempo. Ou mesmo que seja pouco tempo. Mas você, do mesmo jeito que você não consegue passar muito tempo sem respirar, você também não consegue passar muito tempo numa coisa que seja detestável, uma coisa que você não goste. Legal. E é aquilo que você tanto brigou para ter, acaba sendo um martírio, né? Você está ali só por causa do salário. E o salário, por melhor que seja, depois que você se acostuma com ele, um ano depois, você já não aguenta mais fazer aquilo que não gosta. O concurso público, ele não é um fim em si mesmo.
Ele é o começo de uma jornada na tua vida, ele é mais um passo. Tem gente que diz assim, eu só vou ser feliz quando eu passar no concurso tal. E aí se anula. Lembra que eu falei daquela questão de dizer não? Você tem que saber dizer não, agora com bom senso. Você também tem que ter um momento de lazer, você também tem que ter um momento com sua família, você também tem que saber lidar com essas coisas, porque a vida está acontecendo agora, não é depois. Entendeu? E essa mesma pessoa que costuma dizer eu só vou ser feliz quando eu passar no cargo público é a mesma pessoa que diz, quando entra lá, que só vai ser feliz quando se aposentar. Então, será que faz sentido você passar 30 e poucos anos da sua vida para depois que você usufruir ser feliz, né? Não faz sentido nenhum. É verdade. Bacana. Então, eu posso resumir, por enquanto, dizendo que primeiro eu vou escolher o meu porquê. Aí depois, qual área eu quero atuar, né? Área fiscal, área trabalhista, área isso, área aquilo. Claro que isso vai depender muito da pessoal da área de saúde que está me ouvindo agora, vai limitar tribunais, por exemplo, em cargos específicos da área de saúde, por aí. E em relação à mão na massa mesmo, a quantidade de estudos, sentar a bunda e estudar o máximo possível ou tem estratégia no meio? Boa pergunta, sem dúvida. Depois que você identificou seu porquê, depois que você definiu seu foco, ou seja, que área você vai concentrar seus esforços, qual cargo que você quer, você tem que ter, o primeiro passo é o seu planejamento. Você tem que planejar. Quando a gente vai fazer uma viagem, o que é que a gente faz? Imagina que você vai para os Estados Unidos, o que é que você faz? Você vê quantos dias você vai ficar, você vê quanto dinheiro você vai levar, você vê as roupas, você deixa tudo organizado, você vê o hotel, a escala, a passagem, onde é que vai parar, depois vai fazer uma escala, não sei onde, conexão. E no concurso, muitas vezes a pessoa, eu quero passar no carro tal, mas esquece de fazer um planejamento. É um objetivo como outro qualquer, então você tem que ter um planejamento, porque existe uma grande quantidade de assuntos, e aí também tem um pouco da nossa cultura, a cultura de estudante, pelo menos a experiência que eu tive assim, na faculdade. Existem dois tipos de alunos. O aluno que estuda a exceção, né, aquele que estuda regularmente, essa é a exceção da exceção, que a galera chama de CDF, né, e tem o outro tipo de aluno, que é aquele aluno, a regra, que eu estava incluído nisso aí, é aquele que estuda de véspera. Estuda de véspera, quando vai sair a prova uma semana antes, ou até um dia antes, ou até poucos minutos antes da prova começar, vai ali no livro, e aí dava certo. Quando não dava certo, faltava um pouquinho, você recuperava depois e tudo bem. Só que isso era uma matéria e num período de recenticidade muito próximo que dava certo. Só que no concurso público são várias matérias, conteúdos bem aprofundados e formas de perguntar capciosas que são para você cair em pegadinhas. Isso. E um número limitado de vagas, né? Não é só chegar na nota. É verdade. Você tem que chegar na nota maior do que a... Exatamente. Então, aquela estratégia da faculdade, ela não funciona no concurso por esses motivos. Você tem que buscar uma coisa nova, porque se você apenas repete o que você está na faculdade, você vai ser como a maioria das pessoas e não vai passar. É o modelo antigo, né? Exatamente. Tem que separar por matéria. Você gostava de estudar 2 matérias por dia, uma matéria por dia? Como é que você faz? Várias matérias por dia? Eu testei... Teve um tempo que eu estudava uma matéria só, eu gostava assim de fazer. Eu vou matar direito constitucional depois que eu entro em outra matéria. Só que qual foi o problema que eu notei aí? Depois que eu comecei a ver essa parte de estratégia, um pouco de neurociência, o erro aí é o seguinte, quando eu via tudo de constitucional, e tudo é muita coisa, né? Evidentemente, quando eu via tudo e chegava, por exemplo, em administrativo, eu já lembrava pouca coisa de constitucional. E quando eu chegava na 10ª matéria, aí é que eu não lembrava mais nada mesmo. Então, quando eu comecei a intercalar, eu acredito que a melhor é mais eficiente. E é claro, eu conheço pessoas também que estudam uma única matéria e têm resultado. Mas é isso que eu quero dizer. Você tem que identificar como é que você se adapta melhor. Via de regra, estudar mais de uma matéria, intercalar as matérias é mais eficiente. E foi isso que eu comecei a fazer e tive resultados. E eu vou preparar, Joyce, a gente está na primeira jornada da aprovação, mas eu vou preparar uma espécie de workshop, um mini treinamento, alguma coisa, para falar exatamente disso. De como você vai avançando nas matérias sem esquecer as antigas. Porque é muita coisa, né? O seu cérebro ele começa a selecionar aquilo que ele acha que importa e esquecer aquilo que não importa. O problema é que o que ele acha que importa não necessariamente o que a banca acha que importa, né? E isso é um grande problema. E em relação a questões, obviamente é muito importante porque elas simulam o que vai acontecer lá. Como coaching, existe alguma técnica, alguma tática para que a gente possa sempre introduzir questões e acertar as questões na hora da prova? Né? Tem. A tática é fazer o máximo possível. Daquela banca examinadora. Da banca que você vai fazer o cargo, né? Então, eu não sei se você está notando aqui um padrão.
mas eu noto claramente um padrão entre os aprovados. A primeira coisa que ele fez foi saber o porquê dele. E o porquê é muito importante, porque é muita matéria. E na metade da matéria, meu amigo, se você não tiver um porquê muito forte, você desiste. Você perde a motivação. Depois, o que ele fez? Ele foi lá e trilhou o caminho. Ele foi lá e disse assim, não, eu quero aquilo ali, eu quero aquilo lá. E esse aquilo lá vai fazer com que você escolha, consequentemente, a banca examinadora e os assuntos que normalmente caem. É assim que você vai fazendo o quê? As questões da banca. As questões que caem. Percebe? O que é o modelo novo? Não é sentar e estudar. Não. É sentar e estudar apenas aquilo que cai. Fazendo muitas e muitas questões e voltando e intercalando as matérias para não esquecer. Eu até tenho um exemplo engraçado que aconteceu comigo sobre essa parte de questões de banca. Eu fiz uma prova da FGV que antes, quando comecei a me preparar, eu fui fazer para testar, né? Se eu quero ver, fazer um raio-x aqui, como é que está o meu desempenho em cada uma das disciplinas. E para minha surpresa, eu fiz português, eu tinha um nível bom em português, assim, nas outras bancas, e quando eu fiz lá português, eu acertei uma coisa absurda, foi coisa assim, 50% das questões, 40% e 50%. Eu disse, eu não acredito, eu acho que eu estava desatento, só pode. Aí fiz de novo, da FGV de novo, o mesmo, aproximadamente o que eu ia encontrar lá na frente, e de novo, 40% a 50% de acertos. Eu disse, opa, aqui tem alguma coisa diferente, a forma de perguntar é diferente, a profundidade é diferente. E aí, não por acaso, nessa prova que eu ia fazer, tinha a maior concentração de questões de português. E aí vai outro sistema. Então isso aí deve ser alguma coisa, isso é totalmente intencional da banca. Por quê? Até então eu estudava português, mas não era o meu foco, né? Eu não era o que eu focava mais nas matérias jurídicas, e português eu deixava meio que de lado. Você achava e ia sabia. Eu já disse mesmo. A minha frase era português, eu desenrolo. Essa era a minha frase. E aí eu disse, opa, aí naquele momento, e aí isso era alguns meses antes da prova, eu descobri que para aquela banca eu não sabia a linguagem dela para português. Por isso que eu estava acertando apenas 50%. E aí eu fui, a partir do momento, não é só identificar, né? Eu identifiquei isso e aí comecei a tomar ações corretivas. Quais foram as ações que eu tomei? Comprei cursos específicos daquela banca de português. Não foi nenhum, foram 3. Um curso de questões, outro curso presencial e outro curso online. Por quê? Porque eu queria fechar português, porque eu sabia que, provavelmente, eu tinha um concorrente que ia dizer a mesma frase que eu, português eu desenrolo, só que ele só ia descobrir isso na hora da prova. E eu tive a oportunidade de descobrir antes, por quê? Porque eu costumava fazer questões. E aí eu digo para você, se você é daquelas pessoas que faz questões no final de semana, ou quando dá, e agora eu peço que você agora imagine o seu concorrente fazendo questões todos os dias. No lapso temporal de 6 meses, quem vai estar mais preparado? Exatamente. Questão é uma antecipação daquilo que vai cair na sua prova. Tem que fazer questões. Joás, eu vou encerrar essa entrevista agradecendo mais uma vez as suas dicas e recapitulando aqui. Veja, por que você está estudando para concurso público? Comece essa jornada com essa provocação, né, mudando aí um pouco as suas bases. Está estudando só pelo dinheiro? Dinheiro é importante, não vou dizer que não é. Eu também escolhi muito, na minha época, o cargo pelo salário. Ah, meu Deus, 5 mil, que absurdo. Não, mas o dinheiro é importante, só que ele não é o fim. Ele não pode ser o centro do seu porquê. Busca alguma coisa, mas isso é muito pessoal, né? Às vezes, poxa, eu quero ter qualidade de vida, eu quero não ter que me preocupar com desemprego na época de crise. Isso é um forte porquê, isso é muito pessoal. Ah, eu quero dar estabilidade financeira para os meus filhos. Caramba, isso é um porquê incrível que vai te fazer levantar no domingo chuvoso pela manhã para estudar. Mas, escolhe o teu objetivo, traça a tua meta, né? Tem que ter uma meta a ser alcançada e o caminho a ser percorrido, né? Para isso você tem que saber para aonde quer. Tem aquela frase da Alice, né? Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Você vai perdendo seu tempo. Então, eu vou encerrar isso aqui, essa entrevista, essa primeira entrevista da primeira jornada da aprovação, agradecendo ao Joás, perguntar aqui se ele tem alguma dica final, alguma sugestão que eu eventualmente deixei passar por falta de pergunta. Eu quero finalizar apenas agradecendo a oportunidade
E o meu objetivo aqui foi te ajudar, efetivamente, falar um pouco da minha experiência, os meus erros. Você pôde ver alguns dos meus erros, eu selecionei alguns aqui, foram vários. Eu selecionei alguns aqui para que você tenha insights, para que você veja, puxa, talvez eu esteja fazendo algum desses erros que Joás cometeu. E aí você poder dar essa virada. E o primeiro passo, você identificar o seu porquê, depois você definir o seu foco e depois você também tem que ter um planejamento. Essa é a parte estratégica. Agora você tem que lembrar também de uma coisa, da parte emocional. Porque não adianta você ter apenas saber o conteúdo, ter macete de fazer questões, ser desenrolado, conseguir fazer questões bem, mas se você não tiver um equilíbrio emocional, se você não tiver o bom senso, chegar lá, tranquilo, calmo, na hora da prova, para fazer uma boa prova, tudo isso foi por água abaixo. Então, eu digo a você, continua nessa jornada da aprovação, essa é uma grande oportunidade de você identificar, ter novos insights para fazer diferente, sair desse modelo tradicional, esse modelo ultrapassado, que várias pessoas ainda estão nele, e não por acaso que elas estão reprovando, e você, a partir de agora, você tem a oportunidade de conhecer um novo modelo, de fazer diferente para a sua aprovação. Perfeito, perfeito. Joás, meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado pela sua generosidade, muito obrigado por compartilhar isso com a minha audiência. Eu tenho certeza de que alguns aqui, e eu espero que muitos, captaram essa sua ideia e vai fazer toda uma diferença para o futuro deles. E você que está me assistindo agora, amanhã, nova entrevista, novo vídeo. Eu costumo, nessa jornada da aprovação, a gente vai fazer entrevistas com pessoas que aparentemente não são do meio, né? Mas a gente tem sempre alguma coisa a aprender. Então vamos entrevistar aqui um jogador de pôquer, vamos entrevistar aqui um preparador físico. A gente vai ter uma visão toda holística do que é ser aprovado em concurso público. Mas enfim, começamos com o pé direito aqui, com um modelo de aprovação, certo? Que cometeu todos os erros que podia e agora está aí só colhendo os louros. Muito obrigado mais uma vez, a gente se vê no futuro próximo. E a você, muito obrigado por sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, pessoal, o que achou? Valeu a pena ou não valeu? Tenho certeza de que valeu a pena. Olha, em alguns minutos, eu não sei exatamente quanto, você vai receber em sua caixa de e-mails, no e-mail que você usou para se cadastrar, um arquivo em PDF com questões para que você já possa cair em campo, para que você já possa começar de cara a se exercitar para concurso público, tá certo? E olha, já amanhã, nós vamos ter a segunda entrevista dessa primeira jornada da aprovação. E vamos entrevistar um especialista em concurso público. Nós vamos entrevistar ninguém menos que Gerson Aragão. Gerson, servidor público, defensor público, aprovado em inúmeros concursos públicos, ele desenvolveu o método da aprovação. E o método da aprovação é nada mais nada menos que uma técnica matadora, testada, nada teórico, é testado em campo de batalha. Formas para você ser aprovado em concurso público sem ter que estudar todo o edital. Vai perder isso? Duvido. Agora, se você gostou, se você teve uma impressão positiva, enfim, se você quer deixar algum recado, rola essa página para baixo, deixa um recadinho, me diz o que você acha, o que você achou nesse caso, né, do primeiro vídeo da semana da aprovação, me dá um feedback enfim, eu esperarei ansioso pelo seu comentário e tentarei responder o máximo de comentários possíveis. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, a gente se vê amanhã com o Gerson. Tchau, tchau.